Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 15 do primeiro livro de Reis. Vamos ver o que aconteceu depois de Roboão e Jeroboão, né? Com os reis que vieram em Judá e Israel. A coisa começa ali em Judá, logo depois da morte de Jeroboão em Israel, com Abias assumindo o trono. Ele era filho de Roboão. O reinado de Abias foi bem curto, só 3 aninhos em Jerusalém. A mãe dele, Maaca, e o texto bíblico não alivia, viu? Diz que ele andou nos pecados do pai, o coração dele não era totalmente de Deus, sabe? Diferente do bisavô Davi. Mas olha que interessante. Mesmo assim, por amor a Davi, Deus não deixou a linhagem se apagar em Jerusalém. Deu a ele uma lâmpada, um herdeiro, para continuar. Só que a tensão continuava, né? Guerra direta entre Judá, primeiro com Roboão e depois com Abias, e Israel, com Jeroboão. Não tinha paz. É fundamental essa questão da lâmpada e da promessa a Davi. Mostra como o passado influenciava tudo ali. Mesmo com a falha do Abias, o legado de Davi meio que protegia a dinastia de Judá. E essa briga entre os dois reinos, Judá e Israel, é o pano de fundo constante, terrível, né? E essa continuidade vem com o filho de Abias, o Asa. Ele sim teve um reinado longo em Judá, 41 anos. A avó dele, curiosamente, também era Maaca. Mas Asa foi diferente do pai. O texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi. Ele promoveu umas reformas bem sérias, tipo, expulsou os prostitutos cultuais, tirou os ídolos que os pais tinham feito e fez uma coisa bem radical. Assim, a história da avó. Isso. Depois, a própria avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito lá um poste ídolo para Azerá. Asa mandou queimar o tal poste. Uma deusa cananeia, né? Totalmente proibido. Exato. E ele trouxe de volta para o templo as ofertas que tinham sido dedicadas: prata, ouro. As reformas de Asa são notáveis. Um esforço grande para purificar o culto, né? Centralizar em Jerusalém de novo. Bem diferente do pai dele, Abias. E essa atitude com a avó, nossa, mostra que o compromisso dele era sério mesmo. Uma figura poderosa, a rainha-mãe. Pois é. Mas tem um porém, né? O texto fala que ele não tirou os altos, aqueles lugares de culto fora do templo. Ah, é verdade. O que seriam esses altos? Olha, podiam ser santuários antigos, talvez até lugares onde o pessoal misturava a adoração a Deus com outras práticas, sabe? Mostra como era difícil arrancar certas tradições populares, mesmo para um rei bem intencionado, como Asa. Uma reforma completa era um desafio enorme. Entendi. E a guerra? Continuou, claro? Sempre ela. Dessa vez, o rei de Israel era outro, Baasa, e ele começou a fortificar uma cidade chamada Ramá, que ficava bem na fronteira. A ideia era bloquear Judá, sufocar mesmo. Aí a resposta de Asa foi, pragmática. Ele pegou tesouros do templo e do palácio, prata, ouro e mandou para Ben-Hadad, rei da Síria. Um suborno, basicamente. Para que o sírio quebrasse o tratado que tinha com Baasa, de Israel, e atacasse o reino do norte. E funcionou, né? Estrategicamente foi uma jogada de mestre. Ben-Hadad atacou Israel, o Baasa teve que largar a obra em Ramá para se defender. Exato. Aí Asa foi lá, pegou todo o material que Baasa deixou para trás em Ramá e usou para fortificar as próprias cidades de Judá, Gebá e Mispa. Esperto ele. Muito esperto. Mas e aí entra a questão, né? Usar o tesouro sagrado dedicado a Deus para fazer aliança política e militar, será que Asa confiou mais na estratégia humana, no dinheiro, do que em Deus? É uma pergunta que fica no ar. Uma tensão ética e religiosa bem forte ali. É uma tensão que a gente vê várias vezes, né? Bom, mudando o foco para o norte, para Israel. Lá quem assume depois de Jeroboão é o filho dele, Nadab. Mas o reinado dele foi curtíssimo, 2 anos só. Bem estável o negócio por lá. E ele fez o quê? O que era mal, claro. Seguiu o caminho do pai, Jeroboão, com aquele pecado dos bezerros de ouro e tudo mais. O fim dele foi rápido e violento. Foi assassinado por um dos seus homens, Baasa, enquanto eles estavam cercando uma cidade filisteia, Gibeton. É o retrato da instabilidade em Israel. E a consequência direta das escolhas de Jeroboão, né? A profecia sobre o fim da dinastia dele se cumprindo ali, na prática. A infidelidade gerando mais violência. E aí entra em cena esse Baasa, o assassino, que toma o poder em Israel. E a primeira coisa que ele faz é, nossa,
exterminar toda a família de Jeroboão. Não deixou ninguém. Pesado. O texto diz que isso cumpriu a profecia de Aías, o Silonita. Lembra? Aquele profeta que anunciou a divisão do reino e também que a casa de Jeroboão ia acabar por causa da idolatria. Sim, Aías foi claro quanto a isso. Baasa reinou 24 anos, lá em Tirza, que virou a capital. Só que, apesar de ter sido usado por Deus para executar o juízo contra a família de Jeroboão, Ele mesmo não foi diferente. exato, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os mesmos caminhos de Jeroboão. E a guerra contra Asa, rei de Judá, continuou firme. É uma ironia tremenda, né? Baasa é o instrumento do juízo divino contra Jeroboão, mas ele mesmo repete o padrão de pecado. Isso mostra um ciclo vicioso em Israel. Golpe, violência, instabilidade e a idolatria persistindo. O Reino do Norte continuava muito frágil por causa disso. Então, resumindo este capítulo 15, a gente viu um contraste grande. Em Judá, um reinado longo, como o de Asa, com tentativas de reforma apesar das complexidades e das alianças questionáveis, e em Israel, reinados curtos, muita violência e a persistência naquele erro original de Jeroboão. E sempre a sombra de Davi e de Jeroboão pairando, e a guerra entre os dois reinos. Exatamente. E acho que a reflexão que fica é sobre o peso das decisões da liderança. Como a fidelidade ou a infidelidade de um rei pode ter consequências por gerações, para o bem ou para o mal. E aí a gente se pergunta, até que ponto as ações de um líder, mesmo as que parecem, sei lá, estrategicamente brilhantes ou até religiosamente corretas no momento, estão realmente alinhadas com um propósito maior? Ou será que muitas vezes elas só acabam perpetuando esses ciclos de conflito e de busca pelo poder? É algo para se pensar.